Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre a obra latino-americana de Gabriel Garcia Marques e vamos nos concentrar a partir desse vídeo na figura específica de Marques, mas com ênfase ao livro 100 Anos de Solidão. O livro 100 Anos de Solidão foi um livro publicado inicialmente em 1967 por uma editora argentina. Mas ele é, na verdade, o resultado de muitas idas e vindas de Gabriel Garcia Marques. E nesse nosso encontro, eu vou destacar alguns aspectos bibliográficos do texto. Então, antes da história, antes dos temas, é um livro muito rico, há alguns aspectos a serem destacados. Bem, primeiro para o público falante da língua portuguesa, o público brasileiro, a editora que publica Gabriel Garcia Marques no Brasil é a editora Record. E os livros da editora Record do Gabriel Garcia Marques são todos traduzidos por Éric Nepomuceno, que foi amigo de Gabriel Garcia Marques, foi um tradutor bastante competente, né, da língua espanhola para a língua portuguesa. E o livro do Gabriel Garcia Marques, esse em particular, 100 Anos de Solidão, já obedeceu diversas edições, diversas tiragens, sempre conservando a primeira versão original, que é a versão publicada em 1967. Bem, o livro 100 Anos de Solidão talvez seja o livro mais conhecido de Gabriel Garcia Marques, mas não foi o primeiro. Gabriel Garcia Marques havia escrito outras obras anteriores, poucas, é verdade, né? Com uma tiragem muito pequena, né? Um livro anterior dele, que poderia ser referenciado aqui, teve uma tiragem de 800 exemplares, Ninguém Escreve ao Coronel, esse era o nome do livro. Depois ele foi patrocinado e ganhou mais adesão, mas a princípio a maior tiragem de um trabalho do Gabriel Garcia Marques havia sido 800 exemplares do livro Ninguém Escreve ao Coronel. Gabriel Garcia Marques tem na sua história de vida, um pouco comentada no vídeo anterior, uma passagem por Cuba e pelos Estados Unidos, né, como representante de uma agência cubana de notícias da prensa latina. E depois disso ele resolve se mudar, mas não voltar para a Colômbia. Ele resolve se mudar para a cidade do México. Por quê? Porque Gabriel Garcia Marques havia decidido deixar a carreira jornalística, a carreira de editor, e o seu grande desejo era entrar no mundo do cinema. E ainda que você possa imaginar que os Estados Unidos fossem o local ideal para quem desejasse entrar, ou deseja, né, entrar no mundo do cinema, Gabriel Garcia Marques queria ter condições, tranquilidade para poder escrever os seus roteiros. É para escrever roteiros e para conseguir entrar no mundo do cinema que Gabriel Garcia Marques se muda para a cidade do México, sem muita condição financeira. A princípio, na verdade, quase sem nenhuma condição financeira para isso, ele busca a possibilidade de viver na cidade do México na condição de roteirista. Ele encontra condições para isso, fazendo alguns pequenos roteiros, que se mostram absolutos fracassos de bilheteria. Os filmes escritos por Gabriel Garcia Marques, na verdade dois em especial, que são roteiros baseados no texto de um autor da época que Gabriel Garcia Marques admirava bastante, não são roteiros que prosperam. E Gabriel Garcia Marques tem então a intenção de se tornar um escritor, mas procurava ainda escrever o livro da sua vida, aquele que seria o livro mais importante da sua vida. Gabriel Garcia Marques muda para a cidade do México em 1961 e é somente em 1965 que ele começa a escrever a obra que vai mudar de fato o rumo da sua existência como autor, que é Os 100 Anos de Solidão, a obra Os 100 Anos de Solidão. Esse livro é tão importante na história da literatura latina que em torno dele existem até algumas lendas, né?
Alguns dizem que Gabriel Garcia Marques estava indo com a sua família passar um final de semana em Acapulco, saindo da Cidade do México, indo para Acapulco, quando no início da viagem ele tem a ideia do livro e ele volta, não chega a fazer essa viagem, volta para casa para começar a escrever. Isso é mais ou menos verdade, não foi bem assim que aconteceu. Ele de fato tem a ideia quando está em viagem de férias, de final de semana, não era nem férias, com a família em Acapulco, mas ele passa o final de semana lá, volta para a Cidade do México na terça-feira e aí sim passa a se dedicar à escrita dos 100 Anos de Solidão. A história do livro é quase tão importante, tão reveladora, quanto o livro em si, né? Gabriel Garcia Marques, apoiado pela sua esposa, pela Mercedes, decide então se dedicar a esse projeto, ao projeto da escrita do livro. Ele reúne as suas economias, entrega para a mulher dele, para a Mercedes, porque ele vai se isolar do mundo e ele tem um plano que durante 6 meses ele conseguiria dar conta de escrever essa obra. E ele, na verdade, leva 14 meses. Então não é difícil imaginar que as economias não são suficientes, eles são obrigados a penhorar todas as coisas, ficarem devendo o aluguel e tal. Isso são detalhes importantes, porque mostram a obstinação de Gabriel Garcia Marques, né? Ele é um obstinado em torno de escrever essa obra, de escrever esse texto, né? Os 100 Anos de Solidão. E os 100 Anos de Solidão, ele traz elementos assim muito próprios daquilo que vai ser chamado realismo fantástico, isto é, da criação de uma localidade que é fantasiosa, mas é ao mesmo tempo referente, autorreferente às muitas cidades latino-americanas, com personagens que são personagens autocráticos, muitas vezes déspotas, governantes locais, coronéis, né? A presença do militarismo na cultura latino-americana é muito, muito forte. Nos 100 Anos de Solidão, em outras obras do Gabriel Garcia Marques também, mas essa em especial, ela é traçada em torno de uma família de um militar, né, de um coronel, que comanda uma determinada localidade. Então é possível notar esses elementos na obra Os 100 Anos de Solidão, assim com muita perspicácia, né, com muita presença. Portanto, como nós vamos nos aventurar, né, nesses 100 anos de solidão, essas informações iniciais, elas são muito importantes. Então, me referi à edição brasileira, né, da excelente tradução do Eric Nepomuceno, que são as edições publicadas pela editora Record. Então, qualquer uma das edições que nós tivermos acesso, ela vai ser igualmente boa. É claro que as edições mais recentes, elas contêm extras, né, como, por exemplo, o discurso do Gabriel Garcia Marques, quando recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 82. Há uma edição da Record que traz uma introdução do tradutor a respeito da figura do próprio Gabriel Garcia Marques, da sua relação com ele. Mas o fato em si, o texto em si, ele resta inalterado porque ele é um sucesso de bilheteria, digamos assim, desde a sua concepção. Para se ter uma ideia, né, do que isso representava, eu disse anteriormente que a obra que mais teve uma tiragem, né, Ninguém Escreve ao Coronel, havia tido impresso 800 exemplares. A primeira edição de Os 100 Anos de Solidão conta com 25 mil, uma tiragem de 25 mil exemplares, que se esgotaram em 15 dias. Mas sobre o livro em si, ainda falando sobre a história do livro, há um outro dado interessante que serve como uma espécie de pano de fundo para a nossa leitura. Quando Gabriel Garcia Marques terminou o seu trabalho, ele precisava mandar os originais, né? Foram 540 páginas datilografadas, né? Nós estamos na década de 60, para uma editora em Buenos Aires. Foi uma editora argentina que publicou Os 100 Anos de Solidão. Só que quando ele vai ao correio, ele e a Mercedes, né, ele e a sua esposa, eles vão ao correio para despachar os originais, o valor, que era o selo, né, o valor que ele tinha que pagar para mandar o pacote, ele não tinha em mãos, ele não tinha o dinheiro suficiente, ele tinha metade do dinheiro.
Então o que eles fazem? Eles têm a brilhante ideia de dividir os originais em 2 pacotes diferentes. Eles mandaram um primeiro pacote e depois foram atrás do dinheiro para mandar o segundo pacote. Estou falando de cerca de 100 pesos, um pouco menos. Aí talvez é difícil fazer essa conversão, mas imaginem aí 100 reais hoje, né? Mas eles não tinham esse dinheiro, eles mandaram o pacote, metade do pacote. Então eles foram atrás da diferença, né? Quando eles reuniram o dinheiro para mandar a segunda remessa, eles perceberam que eles tinham dividido o texto e tinham mandado primeiro a parte final do romance, e não a primeira parte do texto. E aí, em seguida, eles enviaram, mas o editor argentino compreendeu perfeitamente, só que teve uma visão enviesada, né? Porque ele deu o final, aquele homem que decide publicar, né? Decide dar ênfase, né? Ao trabalho do Gabriel Garcia Marques, começa de trás para frente. Então, é uma coincidência, mas é um pouco do realismo fantástico, né? Uma coisa que se baseia na realidade, mas ela é fantasiosa, mas se baseia na realidade. E a realidade, então, era que ele não tinha o dinheiro suficiente para mandar os seus originais, e aquele erro aparente acabou se transformando em um ponto positivo para a publicação do livro. 25 mil cópias que se esgotam em 15 dias. E aí outras 25 mil são tiradas, e assim sucessivamente, e o livro vai ganhando bastante espaço, né? Bastante terreno, por assim dizer. Quando Gabriel Garcia Marques recebe o Prêmio Nobel de Literatura, em 1982, o livro já tinha alcançado 50 milhões de cópias. Ou seja, ele, se fosse um país, nos dizeres do Eric Nepomuceno, né, o seu tradutor, se fosse um país, ele estaria entre os países mais populosos do mundo. Se os leitores de Gabriel Garcia Marques constituíssem um país, esse país seria ou estaria entre os países mais populosos do planeta, um dos, pelo menos, com mais de 50 milhões de habitantes, 50 milhões de leitores. Os 100 Anos de Solidão, ele abre com uma figura assim bastante interessante, porque quando, das primeiras páginas do livro, e aí mais uma vez, né, o melhor recurso literário é a leitura, quando Gabriel Garcia Marques começa a descrever o local onde vai se passar toda a história, ele diz mais ou menos assim, ó, ele diz exatamente assim, né? Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Macondo era então uma aldeia de 20 casas de pau a pique e telhados de sapé, construídas na beira de um rio de águas diáfanas que se precipitavam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes, como ovos pré-históricos. Essa descrição de Macondo, que vai ser a cidade na qual se passa a história, é a descrição de um lugar que é aquele Eldorado que Garcia Marques se referiu no discurso de posse, ou melhor, de recepção do Prêmio Nobel de Literatura. Esse Eldorado é o Eldorado que os europeus imaginavam ser a América Latina, mas composta de gente de carne e osso que sofria, amava, odiava, passava por todas as paixões da alma e as decepções do presente e do futuro, como nós vamos poder levantar em alguns dos aspectos, em alguns dos pontos da história de 100 Anos de Solidão. Então, os nossos próximos encontros vão se destinar justamente a tratar os pontos específicos que no romance se revelam os chamados pontos de reflexão filosófica, né? Que nos chamam à reflexão cotidiana. Mas fica aqui o convite, quase um apelo para o conhecimento desse autor que, dentre tantas outras qualidades, por assim dizer, encarna a alma latino-americana como poucos ou como ninguém. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.